Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos, estamos uma vez mais reunidos para a nossa escola bíblica dominical. A melhor escola do mundo, porque é uma escola enquanto ela ensina, ela evangeliza. E nós louvamos a Deus por tua vida que está aí nos assistindo neste momento conectado. Eu daqui, você dali, para desta manhã estarmos compartilhando um pouco sobre os ensinos que são nos colocados na palavra de Deus. Lembrando que nós estamos estudando a carta do apóstolo São Paulo à igreja em Éfeso, uma carta de extrema e suma importância para os nossos dias. E nós estamos aprendendo lições tremendas, importantíssimas para o nosso elevo e crescimento espiritual. O robustecimento da nossa alma, o fortalecimento da nossa fé, para que a cada dia possamos estar nos aproximando mais do Senhor nosso Deus. Até porque a palavra do Senhor nos diz: conheçamos e prossigamos no conhecimento do Senhor. Quero de já parabenizar a todas as mamães. Hoje é comemorado em todo o mundo o Dia das Mães e nós queremos parabenizar todas as mamães, em especial Dona Roberta, a Nossa Senhora. Louva a Deus por sua vida, minha querida e bela esposa, companheira fiel, já 28 anos. Louva a Deus por sua vida, que Deus continue te abençoando. E minha mãe, minha guerreira, que já está completando 82 anos de idade, porém muito sóbria, lúcida e uma mulher muito aguerrida, tá bom? Queridos, eu quero te convidar para que nós possamos fazer uma oração ao Senhor nosso Deus e após essa oração nós estaremos entrando então no nosso tema desta manhã, a condição dos gentios sem Deus, lição de número 6, 10 de março de 2020. Vamos orar então? Querido Deus e poderoso Pai, neste momento estamos em Tua bendita, maravilhosa e grandiosa presença, te pedindo, ó Pai, que abra-nos o entendimento, que prepare o nosso coração para recebermos a Tua bendita e gloriosa palavra. Querido Deus, nesta manhã queremos ser alimentados por Tua palavra, nutridos por Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, a cada dia ela nos aproxima mais do Senhor. Te pedimos, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, eu quero te convidar então para que nós possamos estar entrando na nossa meditação. Lição 6, 10 de maio de 2020. O nosso texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 2, versículo 11, e diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo ereis gentios na carne, e chamados incircuncisos pelo que na carne se chama circuncisão, feito pela mão dos homens. Verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiro das promessas. Nossa leitura bíblica em classe é muito interessante, eu gosto sempre de estar frisando isso, pontuando isso, porque é de fundamental importância. Ao longo da semana, nós estarmos lendo a nossa leitura diária, até porque a leitura diária, ela vai jogando luz dentro da lição que nós sempre estaremos abordando aos domingos, tá bom, querido? Então medite, é uma sugestão de leituras que ao longo da semana você, juntamente com sua família, e quem tem hábito de fazer o culto doméstico, pode muito bem, ao longo da semana, pegar esses textos que são sugeridos aqui pelo escritor, pelo autor da nossa EBD, e está compartilhando aí juntamente com sua família. Segunda, Gênesis 17, versículos 10 e 11, diz assim: a circuncisão tornou-se um sinal de distinção entre os judeus e os gentios. Terça, Êxodo 19, versículos 5 e 6, o sentido da circuncisão apontava para a santificação. Quarta, Gálatas 6,15, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão. Quinta, Gálatas capítulo 3, versículo 29, em Cristo
os gentios tornaram-se descendentes de Abraão. Sexta, 1 Coríntios 29:15, quando não se havia esperança. E, por último, sábado, João 17, 3-7. Deus altera a situação dos gentios segundo os seus desígnios eternos. Nossa leitura bíblica em classe, para quem não tem a lição e queira acompanhar, encontra-se em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12 e Romanos capítulo 4, versículos 12 ao versículo 14. Meu querido, o objetivo geral da nossa lição é esclarecer que de modo os gentios estivessem privados da promessa messiânica. Nós temos aqui o objetivo específico da nossa lição, que são 3. Conceituar espiritualidade, circuncisão e circuncisão, explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo e afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios chamavam para a perdição eterna. Então nós temos aqui a nossa lição, ela é dividida em 2 tópicos e nós estaremos procurando trabalhar nesta manhã de forma clara, precisa e objetiva esses 2 tópicos que são desenvolvidos também respectivamente com alguns subtópicos. O primeiro tópico da nossa lição é chamados incircuncisos. O ponto central da nossa lição: os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Primeiro tópico, chamados incircuncisos. Queridos, antes de mais nada, nós gostaríamos de dizer para vocês que a questão da incircuncisão e o que nós estaremos vendo muito acentuadamente na nossa lição desta manhã são essas 2 expressões, circuncisão e incircuncisão. Circuncisão e incircuncisão. E a temática que ora nós estaremos abordando ao longo dessa lição, que será de grande proveito. Você verá que ao longo dessa lição, essas 2 palavras sempre estarão em voga, tá bom? Então nós temos aqui conceito de circuncisão. A circuncisão era a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Queridos, esse foi um pacto que Deus estabeleceu com Abraão. E detalhe, quando Deus chamou Abraão, ainda estando em Ur dos Caldeus, Deus disse para Abraão: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Far-te uma grande nação, engrandecerei o teu nome e serás tu uma bênção. Farei de ti uma grande nação. A promessa de Deus para a vida de Abraão era em Abraão Deus começar uma nação. Em Abraão Deus estaria começando um povo, uma nação escolhida, uma nação que o próprio Deus, através de Abraão, através da semente de Abraão, através da promessa que fora dada a Abraão, ainda estando em Ur dos Caldeus, mesmo não obstante, depois nós vamos perceber que tanto Abraão quanto Sara tiveram algumas dificuldades em decorrência de Sara ser estéril, Abraão também envelhecido, mas mesmo assim Deus, obviamente, porque o nosso Deus, ele trabalha e age da forma que ele quer, e Deus vai na contramão de toda lógica e de toda racionalidade humana. Deus permitiu que Abraão envelhecesse, Sara também, mas mesmo em ditosa idade, Deus deu a Abraão e a Sara um filho, e a partir desse filho, Deus formou uma nação. A partir dessa nação, Deus haveria de abençoar todas as famílias da terra. Só que, detalhe, Deus estabeleceu um pacto com Abraão. E Deus disse para Abraão que todo macho de 8 dias seria circuncidado. Significa dizer que aquele ato era um ato de aliança, um ato de pacto e um ato de compromisso. Um compromisso físico, porque não era um compromisso exclusivamente aqui do coração, mas ficava
muito latente, ficava muito palpável quando os judeus se submetiam ao ato da circuncisão, que era uma obrigatoriedade, estava dentro dos ditames da lei. Todos deveriam, aos 8 dias de idade, submeter-se a esse processo cirúrgico. Então, todos que nasciam passavam por esse rito. Significa dizer também, e vale aqui pontuar para os queridos alunos e todos aqueles que estão nos ouvindo, todas as nações, todos os demais povos, que porventura quisessem vir a Deus e aceitando ao Senhor, aceitando Deus como seu Senhor, como seu Redentor, deveriam passar por esse rito. Era um rito de iniciação, era um rito que significava dizer: estamos aceitando todos os compromissos que estão pré-estabelecidos por Deus através desse pacto. Abandonando todos os outros, abandonando os deuses, jogando fora os deuses pagãos, abandonando as práticas ilícitas, abandonando todo e qualquer tipo de pecado, abandonando os deuses da terra e seguindo as orientações de Deus que estão exaridas na palavra do Senhor. Então, queridos, o que nós entendemos sobre essa questão da circuncisão e é exatamente essas questões nas quais eu estou aqui colocando para vocês. Todas as demais nações. Aí Paulo, ele chega para os irmãos em Éfeso e ele nos deixa muito claro que nós deveríamos lembrar, que eles deveriam lembrar que eles estavam totalmente desprovidos da aliança, desprovidos do pacto, desprovidos do que emanava de Deus, até porque o pacto e a aliança era feita com Israel, era feita a Abraão. E, portanto, todos os gentios estavam totalmente desprovidos dessa aliança. Só que, através de um ato de confissão, um ato de reconhecimento, e nós temos um exemplo que é muito conhecido, quando Diná, filha de Jacó, ela fez algumas amizades e conheceu um determinado cidadão, e esse cidadão teve relações sexuais com ela, a desvirginou. Só que o pai do garoto foi a Jacó, fizeram uma aliança, e a aliança foi exatamente essa: não, o seu filho e toda tribo serão circuncidados. Só assim eles poderão se casar. Só assim poderão estabelecer família, porque isso significa dizer que vocês estão se tornando judeus também através desse rito. Quando nós trazemos para o contexto da atualidade essa questão da circuncisão, e Paulo ele deixa muito claro, eu estou aqui de forma panorâmica, jogando luz ao raciocínio que está aqui posto na nossa lição, o que Paulo coloca é que nós éramos gentios. O que significa dizer? Gentios são todos aqueles que não são judeus. Ao longo da história, tanto secular quanto bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, havia uma certa, entre aspas, havia uma excludência, havia um preconceito. Os judeus, obviamente, pelo fato de fazerem parte da aliança de Deus com Abraão e serem filhos da circuncisão, eles se achavam melhores. De alguma forma, havia uma excludência, havia um preconceito para com aqueles que eram gentios, que eram os heteus, perizeus, heveus, jebuseus e tantos outros de demais nacionalidades. Havia alguns fatos até que nos são colocados na Bíblia, historicamente falando, que o judeu não se assentava com gentios. Os judeus não comiam com gentios, os judeus não participavam das mesmas festas, das mesmas celebrações. Os judeus, eles não assentavam na mesa, como aqui eu estou, e um gentio aqui do lado. Havia, e tanto é que o primeiro concílio em Jerusalém partiu exatamente dessa excludência, porque havia
havia exatamente havia alguns confrontos e alguns conflitos que partiam desse princípio, do ato da circuncisão ou incircuncisão. O que fazer? Devemos nos circuncidar ou não? Eu gostaria também de pontuar aqui com você, pare um pouquinho, siga a luz do meu raciocínio, porque algumas pessoas hoje até nos perguntam: pastor, hoje os judeus ainda se circuncidam? Sim, até hoje. Até porque isso faz parte de uma tradição. E isso foi uma aliança perpétua, a questão da circuncisão. Até hoje eles praticam o ato da circuncisão. Quando um garoto nasce, ao 8º dia ele é apresentado e ele é circuncidado. O próprio Jesus, ele foi levado ao templo para ser apresentado. Todos os judeus, à medida que vão nascendo até hoje. Aí a pergunta que muitas vezes ficava muito reverberando na igreja em Éfeso e posteriormente na igreja lá na Galáxia, e Paulo escrevendo aos Gálatas, ele aborda exatamente sobre o tema e essa problemática aqui sobre a questão de circuncidar ou não, porque o circuncidado, ele fazia parte de todas as benesses decorrentes da aliança de Deus com Abraão. E quais eram? Vejam, Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Haviam os benefícios de Deus decorrentes da aliança. Só que os gentios estavam desprovidos disso. Mas através da circuncisão, todos poderiam se tornar judeus através do ato da circuncisão e fazerem parte da aliança. É aquela velha questão de que Jesus colocou: éramos jambuzeiros bravos e fomos enxertados na oliveira verdadeira. Quando a palavra do Senhor diz que Jesus veio para o que era seus, judeus, os seus não o receberam, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora, o que nós gostaríamos de deixar bem claro, partindo aqui já para o nosso segundo ponto, o segundo tópico da nossa lição: estranhos aos conceitos da promessa, porque antes éramos. Só que, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós corremos a Jesus, quando nós nos entregamos a Jesus, nós estamos não circuncidando fisicamente, passando por um processo cirúrgico, doloroso, como os judeus passam até hoje. Mas o nosso coração, a marca não está na carne, a marca está aqui, no coração, através do ato. Quando eu me entrego a Jesus, quando eu me rendo a Jesus, sem nenhuma reserva, quando eu aceito todos os seus desígnios, todos os seus planos, e eu abdico de tudo, abandono tudo, jogo tudo fora, todas as amarras, todo o pecado que tão de perto me arrodeia, e corro para essa tão grande salvação, para os braços do Senhor, e o meu coração está curvado diante dele, eu não tenho uma marca no meu físico, mas eu tenho uma marca aqui no meu coração. E a partir desse momento, por conseguinte, eu passo, obviamente, ser inserido dentro das promessas de Deus a Abraão. Eu passo a usufruir de todas as benesses de Deus. Por quê? A palavra do Senhor diz que que o filho fica para sempre em casa. O bastardo, não. Nós somos filhos. O próprio apóstolo João, ele foi muito assertivo quando ele diz: agora vocês são filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Porque como ele é,
nós seremos também. Então, queridos, a questão da circuncisão ou incircuncisão é exatamente uma marca. Hoje nós temos uma marca. Não é uma marca explícita, não é uma marca que está visível, mas é uma marca que está aqui no coração. É uma marca que está aqui na nossa alma, do nosso pacto. E quando nós fizemos esse pacto, consequentemente, todas as bênçãos de Deus, elas são canalizadas a nós. Aí você poderia me perguntar, mas pastor, eu devo me circuncidar? Não, nós não precisamos nos circuncidar, porque Cristo é a nossa circuncisão. Cristo, quando Ele nos traz a salvação, Ele já nos traz a salvação perfeita. Eu não devo, de hipótese alguma, cumprir cerimoniais. Eu não devo, de hipótese alguma, cumprir os ditames da lei. Eu não preciso sacrifícios sobre-humanos. Eu não preciso mais de todos aqueles rituais, oblações, cerimoniais. Não, porque a salvação ela já nos vem completa. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de cada um de nós é a nossa obediência, a nossa rendição, a nossa fidelidade, o nosso comprometimento. É que o nosso coração não esteja dividido ou indo por outros caminhos que não seja o caminho dele. Que Deus nos ajude. Antes éramos treva, antes estávamos fora do pacto, antes não tínhamos a promessa, mas agora, em Cristo, nós temos todas as promessas sendo cumpridas. Então, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe para essa eterna e bendita aliança. O apóstolo Paulo, aqui no tópico 3, sem esperança e sem Deus, agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança em Deus no mundo. Desprovidos de esperança, eles já não tinham esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte filosófica. Havia toda uma questão de que a filosofia até então, que era ali disseminada, por mais que eles estavam afastados de Deus, não significa dizer que eles não tinham deuses. Haviam vários deuses, por sinal, eles eram panteístas. Eles adoravam vários deuses. Então, só que eles não tinham esperança de salvação, esperança de vida eterna, esperança de redenção, esperança de ressuscitarem. Eles estavam totalmente obscurecidos. Quando a palavra de Deus chega, quando a palavra de Deus ela nos alcança, nós passamos então a termos essa aliança com Deus e passarmos a usufruir de todas as benesses da salvação. Estamos indo para o final da nossa lição e, noutro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança de Deus, separados de Cristo, de Israel. Vivíamos alienados ao conceito da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou o nosso coração, aproximando-nos em Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu nome santo para todo sempre. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a iluminação da sua palavra e que nós possamos guardar essa palavra do nosso coração. Como diz o salmista Davi, escondi a tua palavra do meu coração para eu não pecar contra ti. Que Deus abençoe. Até domingo próximo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido Deus e poderoso Pai,
Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por mais essa lição. Nós te louvamos, adoramos e te glorificamos, ó Pai. Te somos gratos em o nome de Jesus. Amém. E com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para todos sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Deus abençoe a todos.